E se fosse você? Um pai perde sua filha de uma forma brutal. A dor é ainda insuportável. Ele mal consegue acreditar no que aconteceu. E no meio disso tudo, alguém o coloca diante das câmeras e começa a fazer uma série de perguntas frias, sem tato, sem humanidade. Foi exatamente isso que aconteceu com o pai da Vitória Regina, uma jovem de 17 anos que foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro, minha cidade, mas que sofre tanto com a violência, tanto com o descaso com a segurança pública. O crime passional, brutal e impensável. Mas quando eu te perguntei, e se fosse você, não foi para você se colocar apenas no lugar do pai, foi para você se colocar no lugar da profissional que cometeu esses erros. Aqui, no nosso canal, nós falamos de empreendedorismo e gestão. Eu ajudo pessoas em todo o território nacional a resolverem problemas, a melhorarem suas empresas. Eu vou reagir aqui agora ao vídeo de como isso tudo se desenrolou com a Patrícia Poeta, que é uma profissional como qualquer outra, mas que o erro foi executado através de uma profissão, através da execução do trabalho dela e de uma emissora. No meio do programa dela, ela acabou executando essa falha. E vamos conversar um pouco sobre isso aqui, e eu acredito que esteja acontecendo no seu negócio ou que você já tenha sofrido com isso, sendo cliente de um negócio de uma outra pessoa. Crime passional. Esse Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha, pelo que eu entendi. Daniel, que tinha um relacionamento amoroso. Qual foi o problema aqui, pessoal? Durante a entrevista, esse aqui é só o trecho, tá? É menos de um minuto. Ela tá fazendo aquelas perguntas padrão, né? E aí ela começou a noticiar, ela começou a dar uma notícia em tempo real. Alguém provavelmente falou no ponto dela, e aí ela começou a executar, porque assim, né? Ela é uma jornalista. Independentemente se você gosta ou não gosta, né? Esse é o ponto desse vídeo. A questão aqui é justamente a gente entender, né, como funciona a execução do trabalho, tá? Ela estava seguindo o programa normalmente e provavelmente alguém falou no ponto dela que acabaram de elucidar o caso, né? E aí ela começou a falar junto. Ela começou a falar junto. Até então, você pode ver pelo rosto do pai da menina que foi executada que ele tá triste, tá abalado, como qualquer outra pessoa estaria na situação. Só que ela começou a dizer detalhes do crime, ou seja, ele já estava com a ferida aberta, emocionalmente falando, né? Estava com a ferida aberta. E aí ele começou a receber novas punhaladas, novas facadas ali em cima da ferida, entende? Ela foi ainda mais aberta. E aí ele começa a ficar em choque e não consegue mais responder. Você vai ver, presta bem atenção no rosto dele, presta bem atenção na forma como a coisa desanda e de um modo que ela nem consegue mais seguir com a entrevista, ela começa a tentar encerrar. Com o ex-namorado, crime passional. Esse Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha, pelo que eu entendi. Daniel, que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória. E olha quanta informação, né? Quanta pancada ao mesmo tempo. Ele acabou de descobrir que o namorado da menina tinha um ex-namorado e foi ele que praticou o crime. Muita informação para processar. Ou seja, é um crime passional, em outras palavras. E o Daniel, este Daniel que o senhor disse que não conhece, teria então contado com a ajuda de 2 amigos para, infelizmente, matar e transportar o corpo da Vitória. Essas são as informações que chegaram para a gente nesse momento. Diz que eles estão escondidos numa área de mata de Cajamar, aqui na Grande São Paulo, e as buscas pelos 3 suspeitos já começaram. A gente vai seguir acompanhando aqui. Viu, seu Carlos? Voltando aqui um pouquinho o vídeo, olha. Veja, é um crime passional em outro. Ficou um silêncio aqui, ó. Um ex-namorado da Vitória. Ela já viu que a entrevista dela tinha caído aqui, né? E ela percebeu que fez alguma coisa errada. Foi o seguinte, a Patrícia Poeta, ela trabalha com jornalismo há muito tempo, né? Então ela sabe fazer uma entrevista. Só que foi um erro de execução. E é isso que eu quero trazer nesse vídeo aqui agora. Quantas vezes nós nos deparamos com profissionais de outras áreas, sendo atendidos em farmácia, sendo atendidos em supermercados, qualquer lugar, em que nós nos deparamos com pessoas robóticas, pessoas que só executam a ação. Só que não adianta nada, ainda mais nos dias de hoje, né? A pessoa executar o trabalho dela de forma competente, mas esquecer a humanidade. Cadê a empatia? Cadê o tato? Mas eu acredito que foi alguém que falou no ponto dela e acabou desestabilizando ela. Ela tentou passar informação, só que não era para ela ter passado ali na entrevista com ele. Ela poderia ter colocado essa informação em outra hora. Até porque
ainda não teve julgamento, ainda não teve transitado em julgado, não teve júri, nem todas as provas foram averiguadas ainda, tudo ainda é indício. A polícia pode ter concluído o inquérito, pode ter concluído a investigação, mas ainda não tivemos um julgamento, então a gente não pode dizer que foi isso que aconteceu, entende? Ela sabe disso também, ninguém pode dizer que foi o que aconteceu. Então, talvez ela tenha tentado ser empática e acabou querendo, né, acabou tentando entregar mais informações do que era necessário na hora, né? Porque muitas das vezes o ideal é você não dar mais informação para o teu cliente, não para deixar ele no escuro, nem isso, mas é para você não piorar a situação. Por exemplo, numa situação de médico, vai dar uma notícia de uma doença terminal. Tem hora que você não adianta, a partir de agora, amanhã ele vai sofrer mais, no outro dia vai sofrer mais ainda, depois vai sofrer cada vez mais. Tem hora que você fala assim, olha, agora o ideal agora é ele ficar com a família. Você isentar certas informações para proteger o psicológico da família. Pode não ser nem tão ruim assim, então você tem que proteger a outra pessoa também. Ser profissional também é aquela velha máxima, menos é mais, entende? Então acabou que ela acabou pecando aqui pelo excesso. Isso é o que eu vejo, tá? E aí eu queria trazer outra coisa também, como a gente sofre, né, nas empresas com falta de humanidade. Quantas mulheres são demitidas após a volta da licença maternidade? Quantas pessoas têm queda na produtividade após o falecimento de alguém importante, e aí depois de 1-2 meses a pessoa é mandada embora? Como a equipe cobra o gestor, sendo que ele também é uma pessoa, um ser humano, e como o RH, como o dono da empresa lida com o gestor, que está passando por uma situação também, né? Enfim, qualquer uma dessas outras que eu tinha citado antes, ou então uma situação nova, um acidente, talvez uma queda de faturamento, talvez algo que eu abale. Então, como nós sofremos hoje em dia com falta de humanidade, o feedback na hora errada. O que eu mais venho batendo no martelo nos últimos anos aí é feedback errado. Tem gente que acha que feedback faz bem, feedback é crítica construtiva, pelo amor de Deus, né? Tem que saber fazer isso. Menos é mais, né? Falar muito pode prejudicar muito a situação, que foi um dos erros que ela comentou aqui. Não dá só pra gente ficar focado na execução do trabalho, em números, em processos, esquecer da questão humana. Quantas empresas, né? Quanto de faturamento foi perdido por problemas de falta de empatia? Quantas vendas foram perdidas? Quantos contratos foram cancelados? Quantos talentos deixaram de trabalhar nas empresas por conta desse problema? Quantas sociedades não foram realizadas por falta de empatia? Poxa, é mais fácil você trabalhar com a pessoa que tem a tato humano do que tem a competência. Às vezes a pessoa pode ter muita competência, mas pouco tato humano. A pessoa com tato humano, ela consegue se desenvolver, ela consegue... lógico que a ausência de competência inviabiliza qualquer coisa, mas se você tiver que escolher uma pessoa muito capaz, uma mais ou menos capaz, mas com empatia, você vai escolher a pessoa mais ou menos capaz, porque a empatia é fato muito mais prioritário na relação humana do que a competência em si. A Patrícia Poeta já tem uma carreira, tá? Não vou aqui criticar ela como profissional, não é isso. Mas eu acho que o caso dela é um ponto maravilhoso para a gente debater essa questão de humanidade, essa questão de você priorizar. Vou dar um exemplo. Quando eu estou dirigindo, eu tenho uma regrinha, né, na direção. Eu sempre gostei muito de dirigir com GPS, desde o início, quando começou a ter GPS, eu usava o GPS. Só que aí eu criei uma prática de que eu só vou seguir o GPS se depois, né, que eu ver que a rua tá tudo bem, se eu ver que dá para prosseguir na rua, se não tem buraco, se não tá alagada, se não tem problema. E depois disso eu vou ver sempre a placa, e só depois dos meus olhos aprovarem das placas, da sinalização aprovarem, aí sim eu vou confiar no GPS. Então falta um pouco disso, sabe? Se a minha autoproteção, né, a minha autogestão emocional, digamos assim, minha gestão emocional, se ela tiver ok, se eu mantiver o respeito com a outra pessoa, só depois disso que eu vou executar meu trabalho, entende? É como se fosse o seguinte, olha, dá uma arma na tua mão, quando é que você vai disparar? Se eu não for disparar contra mim mesmo, para minha própria segurança, e se eu não for colocar uma vida de um inocente em risco, aí sim eu vou disparar, sabe? Tem que ter umas prioridades antes da execução do trabalho. Isso vem gerando uma série de rotatividade dentro das empresas, uma série de perda de contratos, né, perda de clientes, isso dá prejuízo, entende? E nós vivemos num mundo, gente, esse que é o ponto central. Hoje em dia nós estamos
estamos na era das inteligências artificiais. É um mundo que está ficando cada vez mais robotizado, entende? Só que quem é o grande patrocinador desse mundo? Quem é que paga a sua conta? Quem é que faz o Pix para você? É a máquina? É o ChatGPT do seu cliente? Ou é o seu cliente, o CPF que faz o depósito? Ou é o seu empregador? Atrás de todo CNPJ tem um CPF. Não existe relação econômica entre prestadores de serviços, entre vendedores e compradores, que não passe pelo um ser humano. Então, isso tem que ser uma prioridade, ainda mais nesses novos anos que vêm, pela frente. Nós estamos no momento em que a tendência é robotizar, então a gente tem que usar os robôs, as inteligências artificiais, para nos auxiliar. No entanto, nós temos que priorizar as relações humanas. Nada vai substituir o mano a mano, tete a tete, o cara crachá, um encontro, um café, talvez uma cerveja, se você gosta, talvez um encontro de networking, talvez uma reunião de empreendedores da sua região, talvez até mesmo na igreja, na faculdade, na pós-graduação, o encontro entre pessoas, a troca de ideias, é isso que dá dinheiro, isso que gera recursos. Você vai ter muito mais, assim, os pequenos negócios, eles são muito mais impactados pelas relações entre o dono e seus clientes do que anúncios no Instagram, anúncios no Google. Essa humanização das relações que trazem novos fechamentos de negócios, entende? Então, o caso da Patrícia Poeta é um ponto maravilhoso para a gente debater sobre isso, sobre nós humanizarmos mais as relações, porque aqui ela está trabalhando. Por mais que o pai da vítima seja a pessoa, no caso o cliente dela, ele era o cliente dela, ela também tem outro cliente que é o telespectador, então ela desagradou o telespectador, desagradou o cliente indireto, no caso que é o pai da vítima, e ela acabou desagradando o empregador dela. Então ela acabou executando mal esse trabalho, entende? Só que eu tô vendo isso espalhado pelo mundo inteiro. A toda hora que eu contrato algum serviço, algum produto, que eu compro algum produto, eu passo pelas pessoas que estão cada vez mais robotizadas. Então eu quero fazer aqui um apelo e abrir o seu olho. Por quê? Eu recebo muito feedback positivo pela humanização do atendimento que nós temos com nossos clientes. Principalmente clientes de contabilidade, cliente de gestão, cliente de consultoria, que está acostumado com coisa robótica, um número frio, e um número intangível, um número subjetivo, Na faculdade a gente aprende a bater balanço, Mas no mundo real a gente tem que bater a vida das pessoas. O balanço bate com o imposto de renda, bate com os bens, bate com a vida social da pessoa, bate com os planos dela, bate com a proteção, com a insegurança que ela tem, bate com os planos que ela tem com a família dela. Tudo isso tem que bater. Então isso é humanização do atendimento, humanização da solução. Para encerrar esse vídeo, vamos compartilhar, coloca aqui nos comentários o que você acha disso. Se você não me conhece, me chamo Rafael Almeida, sou especialista em soluções e recuperação e expansão de negócios, e eu queria que você colocasse sua opinião. Já se inscreveu no canal? Já curtiu o vídeo? Obrigado. Eu fico por aqui. Até mais. Tchau.